Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise aí de Gladiador 2, né, que saiu há pouquinho tempo aí nos cinemas. E bom, vou falar da minha análise crítica, vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei, né, as relações aí com Gladiador 1 também, né. E bom, vamos começar justamente falando sobre a questão da crítica, da nota, né, isso tudo. Bom, o filme recebeu uma nota de 71% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, uma nota muito boa, tá? Enquanto o público recebeu uma nota de 83% de aprovação, também muito boa. E a minha nota pro filme vai ficar no meio disso tudo aí, é 7.5 de 10, galera. Vamos lá, o filme é ruim, o filme é bom? Não, assim, eu gostei muito, tá? Gostei muito do filme, apesar de ter dado 7.5, né, não ter dado uma nota maior, eu gostei pra caramba do filme, porém eu achei muitas coisas em relação ao filme, né? E vamos começar a falar disso justamente agora. Começar falando sobre as questões das lutas, galera. Cara, as lutas nesse filme estão absurdas de boa, muito boa, né? Junto com as atuações também, seja do Paul Mescal, né, que fez o Lucius no filme, Pedro Pascal, Denzel Washington, né? Os outros atores que também já participaram dos filmes do filme anterior de Gladiador. E, cara, as atuações, além das atuações estarem muito boas, cara, as lutas foram um grande foco do filme, né? Nós temos cenas de luta a rodo no filme. É cena de luta atrás de cena de luta e ficou muito boa. A coordenação das cenas estão realmente muito boas, cara. Arrisco dizer que estão até melhores do que no primeiro filme, tá? Foi um ponto que eu gostei pra caramba e eu achei até, como eu falei agora, né, melhor do que no primeiro filme essa questão da coreografia das lutas. E assim, galera, o filme inteiro é focado, obviamente, no Lucius, né? O filho ali da Lucília, né? Filho do Maximus e tal, e a gente já esperava que esse seria realmente o foco do filme, né? Trazendo um pouco o que aconteceu com o Lucius após ali o primeiro filme. E assim, galera, a história contada por trás do Lucius é muito boa, sabe? A gente tem um Lucius muito casca grossa nesse filme, um Lucius que nem parece que era aquele garotinho mimado lá da realeza no primeiro filme, entende? Não parece, sabe? Realmente, a história por trás aí do Lucius e tal foi muito bem contada, sabe? Porém, tem muitas coisas que não são explicadas. Por exemplo, que são até explicadas, mas ficam sem sentido. Por exemplo, quando o Maximus mata o Commodus lá no primeiro filme, ele morre também naquela luta no Coliseu e tal. Ele fez tudo aquilo pra realmente o Lucius ficar tranquilo, o Lucius ter uma vida de paz, ele conseguir matar o Commodus pro Lucius não ter mais ninguém pra perseguir ele. E aí, em contrapartida, a sua mãe larga ele pelo mundo afora, larga ele lá pra África, né, lá pro Egito, lança ele embora e fala, irmão, vai viver, entendeu? Um dia eu vou te encontrar aí, entendeu? Uma hora eu vou buscar você, mas é pra sua segurança. Galera, eu acho que ficou muito sem sentido isso, muito sem sentido. A gente não teve isso no primeiro filme, é mostrado apenas agora, entende? Assim, por quê? Por que ela largou o Lucius lá sozinho? Nem pra ter, por exemplo, uma guarnição, sabe? Uma guarda, alguns dos pretorianos, sabe? Protegendo ele, vendo como o Lucius está, se o Lucius está vivo. Eles vão ver o Lucius depois de muito tempo e o Lucius foge, justamente porque ele sente medo, ele se sentiu abandonado, entende? Então, cara, isso pra mim não fez sentido nenhum na história, nenhum, sabe? Não tinha porquê ela fazer isso, até porque o Commodus estava morto depois do primeiro filme, não tinha mais ninguém pra perseguir ela tinha ao seu lado o Senado, e além do Senado, que era quem comandou ali depois do Commodus, né, ela tinha o povo, que é o mais importante, e isso era o foco até no primeiro filme, né? Ela tinha o povo com ela, não tinha como alguém atacar ela ali e atacar os seus filhos, ela tendo o povo nas suas mãos, ela tendo o Senado, né, junto com ela, né? Então, na minha opinião, cara, isso não fez sentido nenhum, sabe? Nenhum ter largado o Lucius lá pra Egito, lá pra África, sem sentido, sabe? E assim, apesar, né, da gente ter tido essa história muito bem feita do Lucius, o Lucius muito casca grossa, né, batendo de frente com qualquer um, também achei, cara, que poderiam ter explicado um pouquinho melhor de, por exemplo, como que ele se tornou esse grande guerreiro, sabe? A gente sabe que ele nunca teve nenhum treinamento dentro do Império Romano ali. Ele não teve nenhum treinamento. Ele aprendeu a lutar dessa forma, aprendeu a ser esse grande guerreiro lá no Egito. A gente vê ele até comandando aquele exército no começo do filme, sabe? E provavelmente ele aprendeu lá, sabe? Aprendeu a ser esse grande guerreiro lá. Ele não mostrou pra gente, a gente deduz que seja assim, né? Porém, isso não é um erro,
não é algo que realmente possa pesar pra nota do filme e tal. É só o que eu gostaria de ter visto no filme, sabe? Mostrar como ele aprendeu todas essas técnicas de luta. Não, obviamente ele não aprendeu isso tudo só olhando o Maximus lutar no Coliseu quando ele era criança e virou o grande Lucius, né? Assim, eu gostaria que tivesse tido alguma cena mostrando isso aí, sabe? E assim, grande parte do filme, cara, mais ali da metade, não foi inovadora em nenhum momento. E isso eu achei um grande erro, galera, de verdade, sabe? A gente tem uma história idêntica à do primeiro filme, por grande parte do filme. E, porra, a gente sabe que o primeiro filme é muito bom, é absurdamente bom, sabe? Porém, a gente não tem essa inovação, sabe? A gente tem justamente o Lucius se tornando um escravo de guerra, assim como o Maximus, ele ganhando nome dentro ali de guerras ali, né? Entre os escravos, um grande dono ali de escravos de guerra, que no caso foi o Macrinus, né, o personagem do Denzel Washington. Olhar pra ele e falar, porra, esse cara tem potencial, e ser levado para o Coliseu para ser o grande gladiador do Coliseu, ganhar nome com a população de Roma, enfrentar o imperador, né, boca a boca, frente a frente, e enfrentar quem for que seja do Império Romano, tudo pelo bem do povo de Roma e tal. E, cara, eu acabei de resumir pra vocês o primeiro filme, entende? A gente teve isso sem inovação nenhuma. Ele foi capturado, se tornou um escravo de guerra, depois vai pro Coliseu, se torna um gladiador e tal. E isso é até mais da metade do filme, tá ligado? E por que ele quer isso tudo? Por que ele quer essa vingança? Porque ele perdeu pessoas que ele amava, que no caso foi a sua mulher, que no caso do Maximus foi a sua mulher e o seu filho, entende? Então, cara, assim, não inovaram em nada até esse exato momento. E depois o filme vai tomando outras partidas, vai tomando outras rotas completamente diferentes do primeiro, né? A gente tem até os imperadores sendo mortos pelo Macrinus, né? Que, porra, realmente, cara, fizeram uma história muito boa por trás do Macrinus, isso tem que tirar o chapéu. Realmente fizeram uma história muito boa, sabe? Porra, ele é só um dono de escravos de guerra e vai tomando poder, vai tomando o Império Romano de dentro, sabe? Por dentro, sem ninguém perceber, entende? Ele, sem ninguém perceber, ele mata um dos imperadores, sem ninguém perceber, ele mata o segundo imperador, e tá tudo ocorrendo ali pra ele ser o grande líder, pra ele ser o grande imperador mesmo de Roma, sabe? Porque ele foi nomeado, né, vamos botar entre aspas, né, o herdeiro ali do trono após a morte do primeiro imperador, né, interpretado pelo Joseph Quinn e tal. E aí depois ele mata o próximo imperador e é justamente ele que se tornaria o imperador, sabe? O plano dele tem sentido, o plano dele foi muito bom, sabe? E fizeram realmente um antagonismo muito bom em cima do personagem do Macrinus, sabe? Impôs medo, impôs poder e, porra, toda a história contada dele indo de dentro pra fora ali do Império Romano foi muito boa, entende? E realmente foi essa tomada de rota diferente, sabe? Metade do filme é idêntica ao primeiro filme inteiro, sabe? E aí depois eles vão tomando uma rota completamente diferente, que poderiam ter tomado até muito antes, sabe? Pra não ficar justamente essa coisa sem inovação, como eu falei pra vocês, sabe? E assim, em questão dos imperadores, cara, acho que eles poderiam até ter tido mais participação, entende? Foram completamente bobões, né? Parece que são moleques mesmo, que acabaram de assumir ali a Roma, não tem muita experiência, sabe? Não sabem fazer absolutamente nada, são irmãos que realmente lutam entre si, sabe? Brigam entre si, e são realmente os irmãos lá que foram realmente largados, né, pelo lobo, que é inclusive o símbolo de Roma até hoje em dia, né, a loba com os dois gêmeos sendo amamentados e tal. E, porra, a história deles na vida real, assim, sabe, é muito grande, sabe, é uma história muito grande. E eu acho que faltou muito protagonismo pros imperadores, sabe, que tem uma história gigantesca na vida real, sabe, essa história dos gêmeos amamentados pela loba, cara, é literalmente o símbolo de Roma, entende? Poderia ter tido muito mais espaço dentro do filme, sabe, eu senti falta disso, eles só serviram pra morrer, entende? Pra serem bocós e morrerem para o grande vilão do filme, que no caso seria Macrinus, entende? Assim como também tivemos da própria mãe do Lucius, né? A Lucila. Também serviu só pra morrer, entende? Assim como aquele cara do Senado também, né? O senador, que também só serviu pra morrer. Assim como o Pedro Pascal também só serviu pra morrer, entende? Eu acho que, assim,
o filme ele foi se construindo de uma forma que só foi matando todos os personagens que a gente estava vendo, pra no final só sobrar o Macrinos e o Lucius, entende? E aí seria uma grande morte ali em algum dos dois, que no caso foi o Macrinos. E aí o Lucius se tornaria o grande ali imperador de Roma, entende? E o filme, ao invés de só ir contar uma história mesmo, né? Assim como no primeiro não precisou matar ninguém, a não ser o Commodus e o Maximus, entendeu? Matou os dois, que no caso os dois se mataram, né? E o Império Romano continuou, né? A gente viu que não deu muito certo agora nesse segundo filme, mas continuou, sabe? Diferente do primeiro filme, esse segundo aqui só mata, entende? Quer tirar alguém do filme, quer tirar alguém da história, mata ela, entende? Mata essa pessoa. Foi assim com o próprio Pedro Pascal, que a gente pensou que teria até mais protagonismo também no filme, né? E assim, teve, né? E a história por trás dele também foi interessante, porra, ele queria também dar uma traição ali pros imperadores, por de dentro ali, né, e tal, junto com a Lucila, e porra, a ideia era interessantíssima, né? E porra, foi pego de surpresa, foi jogado no Coliseu, né? Não foi morto pelo Lucius, que era o grande foco do Lucius. Toda aquela questão de vingança, dele se tornar um grande gladiador, era pra realmente matar a Cassius, né, o personagem ali do Pedro Pascal e tal, que no final não matou, então também não serviu muito essa vingança que ele queria, né? Mas também foi interessante pra gente ver essa construção do personagem do Lucius. E assim, eu acho que o filme honrou muito o primeiro filme, honrou muito a história do Maximus até, né? Porra, até alguns momentos honrou até demais, mas porra, honrou pra caramba a história do Maximus, honrou pra caramba esse legado que ele deixou pro Lucius, pro seu filho, pra Roma, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo pro filme, né? E termina com a gente vendo, inclusive, aquela cena fortíssima, né? Do Maximus passando a mão ali na plantação de trigo, né? A cena ali do primeiro filme. Caraca, nostálgico demais. Mas também deixou muito em aberto, né? Não sabemos o que aconteceu de fato. A gente deduz que o Lucius possa ter se tornado agora o grande imperador de Roma. A gente não sabe ao certo o que aconteceu aí, porém a gente deduz bastante coisa, né? E esse filme nos faz deduzir bastante coisa, sabe? Eu acho que faltou algumas explicações e muito sentido em algumas coisas aí pro filme. Mas é isso. Gostei, tá? Gostei de verdade, sabe? Achei que o filme poderia ter sido muito melhor, mas realmente foi bom, sabe? Honrou o legado de Gladiador. Comenta aí o que vocês acharam do filme, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.